é uma organização criminosa chefiada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e composta, dentre outras pessoas, pelo aposta Paulo Gonet. E eu tenho que dizer, que triste fim para esse aposta. Ele merece sim mesmo o que está por vir. E o que está por vir? Ora, Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Você é um pseudo-juiz. Mas não acaba por aí, não. Porque toda boa máfia tem os seus capo-regimes. O capo-regime é um cara com alto cargo na máfia que chefia um outro grupo de mafioso que é ligado à máfia principal. E um dos capo-regimes do Alexandre de Moraes chama-se Paulo Gonet. Ou melhor, apóstata Paulo Gonet. Muito católico, uma fé muito grande, meu Deus, quer ir, beijar o Papa. Muito católico. Vamos ver o que o Talhaferro revela sobre o católico Paulo Gonet. Bota aí. Também, como o senhor falando direto com o Paulo Gonet, é isso? O que o senhor falava direto com o Paulo Gonet? O que o senhor falava direto com o Lucas, que era assessor dele? Quais eram as demandas que eu não consegui ler rapidamente? Peraí. Talhaferro falava direto com o Paulo Gonet? Aqui entender. O senhor podia explicar pra gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Aqui tá bem claro, senador. Assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam pra gente pra que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram pra frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200, que seriam denunciadas, para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi pro Lucas, propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Entendam, o que o Talhaferro está denunciando é uma coisa que tem impacto sobre todo esse processo desse golpe da Disney. O Eduardo Talhaferro, que era um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, é contatado pelo secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral a pedido do apóstata Paulo Gonet para que eles conversassem sobre um assunto que foi tratado em uma conversa sigilosa entre o próprio Gonet e o Alexandre de Moraes. Então, o que foi pedido nessa reunião? Foi conversado entre o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que foi? O que o Talhaferro afirma é que o Gonet queria saber quem o Alexandre queria que a PGR perseguisse e denunciasse. E o próprio Talhaferro enviou diretamente ao apóstata Paulo Gonet os pedidos combinados entre ele, Gonet e o Alexandre. Entre ele, o Talhaferro e o Alexandre. Vejam, isso mais do que nunca mostra, sim, que há de verdade uma organização criminosa nesse caso do julgamento do golpe da Disney. Mas organização criminosa não é chefiada por Bolsonaro, composta por Paulo Figueiredo, Almirante Garnier, Braga Neto, sei lá quem. Não. É uma organização criminosa chefiada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e composta, dentre outras pessoas, pelo apóstata Paulo Gonet. E eu tenho que dizer, que triste fim para esse apóstata. Ele merece sim mesmo o que está por vir. E o que está por vir? Ora, veremos. Tic-tac. Tic-tac.
Veremos. Eu posso dizer, né? Eu terei minha vingança nessa vida ou na próxima, como diz o general Maximus. E agora que tudo isso foi exposto, todos os políticos da oposição devem encaminhar. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Isso ao Ministério Público. Porque nós estamos falando de apuração de crime. Ah, mas não vai acontecer. Não, mas precisa ser enviado para que os que arquivem também sejam cúmplices. E há um dever moral de exigir a anulação do processo do golpe da Disney. Ah, vai acontecer? Não. Mas tem que pedir, como bem fez a senadora Damares Alves. Porque é absolutamente inaceitável que o promotor do caso e o juiz que vai julgar se encontrem nos bastidores para combinar a estratégia de perseguir pessoas específicas. Ou então isso só era errado na Lava Jato? Ora, a condenação do Lula não teve exatamente isso como uma das bases para sua anulação? Por que então o processo contra Bolsonaro e os demais réus deve continuar? Ora, a oposição, e eu volto a dizer, uma pena que isso tenha acontecido no meio do julgamento. Eu espero, porque o julgamento interrompe hoje, só retoma na semana que vem. Eu espero que a oposição levante um pouco mais essa pauta para dar visibilidade a esse assunto, da mesma forma que o PT e a esquerda fizeram quando isso aconteceu com Lula. Que agora é hora de fazer barulho com essa história. Enquanto isso, eu digo a vocês, a pressão política, quando acompanhada de uma boa estratégia de execução de um bom plano, surte efeitos. Eu já falei aqui que uma das piores características da direita brasileira é, sem dúvida, a falta de estratégia, mas também o derrotismo. E o derrotismo leva a uma má estratégia. Tem muita gente que prefere não fazer nada e pagar de cético, dizendo, não vai dar certo, agora acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. E eu sempre digo, gente assim nunca conquista absolutamente nada na vida. Vive de comemorar as conquistas das pessoas que tiveram coragem de acreditar nas coisas que pareciam improváveis. Mas enquanto esses derrotados choraram na cama, tem muita gente trabalhando, não tanta gente assim, mas tem algumas pessoas trabalhando nos bastidores para que essas coisas que eram improváveis comecem a ser um pouco mais reais do que o esperado. Um bom exemplo disso é a anistia. Há um mês e meio, todo mundo estava totalmente desacreditado na anistia. Tinha gente dizendo que não tinha como pressionar o Centrão, que a pauta tinha morrido e por aí vai. Hoje, porém, qual é o panorama? O panorama atual foi exposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara. Ele disse no X. Hoje, no dia 3 de setembro, a anistia conta com o apoio de 45 deputados do PSD, 50 do PP, 59 do União do Brasil, 45 do Republicanos, 5 do Novo e 88 do PL, um total de 292 votos, uma maioria esmagadora na Câmara dos Deputados. Precisa de 257 para passar, né? E aí eu pergunto a vocês, como que isso foi construído? Quem construiu? O desacreditado que disse que não ia dar certo ou os corajosos que foram que fizeram as conversas com os políticos do Centrão, com os deputados dos partidos, que criaram mecanismos de pressão internacional? E digo mais, se a conta do deputado Sóstenes proceder, então nós vamos saber, para além de qualquer dúvida, isso é importante, não é saber, nós vamos documentar que o deputado Hugo Mota é o último entrave para a anistia, o último e único entrave. E se ele insistir nisso, passa a ser formalmente cúmplice com apoio material da conduta de um sancionado pela Lei Magnitsky. Passa a ser um candidataço para sanções. E é isso. Ontem, por exemplo, uma jornalista da grande mídia, bem conhecida, vocês sabem quem é naturalmente, mas eu não vou dizer quem é, me ligou dizendo o seguinte, olha,
eu tô te ligando para dizer que você tinha razão, eu vou dar o braço e torcer. Eu ainda brinquei dizendo assim, pô, mas querido, tenho razão com o quê? Né? Porque eu tenho razão em tanta coisa que eu não lembrava nem mais do que se tratava. Aí ela, obviamente, me zoou, né? Mas disse assim, pô, você tinha dito há 2, 3 semanas atrás que não tinha a menor... Eu tinha dito a você que não tinha a menor chance da anistia ser pautada na Câmara, que não ia ser pautada, e agora a conversa em todos os corredores é sobre a certeza de que a anistia será pautada. Agora, evidentemente, nós vamos entrar em outra discussão, que é a de qual anistia será aprovada. Se vai ser uma anistia mais soft, mais light, que não anistia ninguém, só diminui a pena das pessoas, uma anistia ampla, geral e restrita, que é o que Eduardo Bolsonaro e eu temos, e o governo americano temos insistido que é o caminho para o Brasil, ou alguma coisa no meio do caminho. O que o Brasil precisa, e a solução que nós apoiamos, é claro, é a anistia ampla, geral e restrita. E é importante que se entenda que qualquer coisa que não seja isso, nós consideramos perda de tempo. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.